Oi gente, eu sou a Andréa Catão, aqui da Rosália Rosarinha, e hoje eu vou ensinar vocês aqui nesse vídeo a bordar um ipê com o nó francês, tá? Falando aqui um pouco da lógica, para vocês utilizarem esse ponto para bordar tanto o ipê como qualquer outra árvore. Embora o risco seja bem simples, tá? Eu vou deixar aqui disponível para vocês no descritivo do vídeo um risco aqui de uma base para uma árvore para vocês também poderem bordar. Eu peço que vocês deixem aí uma curtida no vídeo e também se inscrevam aqui no canal Rosália Rosarinha. Aciona o sininho aí para receber todas as notificações. Eu também peço que vocês me sigam nas redes sociais, no Instagram, no Pinterest. Mas agora vamos bordar. Então tá aqui o risco, é um risco bem básico. Vou fazer primeiro os galhos e o tronco, tá? Para depois a gente fazendo aqui com o nó francês a copa da árvore, tá? Então eu vou fazer aqui os galinhos e o tronco usando ponto haste, mas pode usar de repente onde está mais fininho, usar ponto atrás, enfim. Mas eu vou usar o ponto haste. E vou trabalhar com a linha perle, tá? Mas vocês podem usar também a meada. Então, aqui, quando for fazer para esse tamanho, principalmente aqui, que eu tô fazendo bem pequenininho, vocês usam, se forem fazer com a meada, usa 2 fios, 3 fios no máximo aqui para fazer o tronco, tá? E os galinhos. Eu vou usar a linha perle, e aí vai ser aqui um fio só. Então, vou começar aqui da base e vou fazendo aqui o ponto haste, tá? Olha, gente, aqui o importante, quando você tá fazendo o preenchimento com o ponto haste, é sempre usar o mesmo lado. Então, eu tô usando a linha para esse lado, ela vai e volta sempre desse lado, tá? Para manter aqui um padrão, né? Ficar um padrão só. E vocês estão vendo aqui, ó, nesse risco aqui que eu fiz, só terminar esse ponto aqui. Por exemplo, aqui tá dividido, né? Então, eu vou até aqui, mas aqui não tá. Mas aí, depois, quando eu for fazer esse aqui, eu vou seguindo aqui e vou fazendo esses cabinhos, tá? Então, assim, não se incomodem muito uma coisa, porque vai ficar aqui a finalização de alguns galhos, porque depois você também vai cobrir uma parte disso, mas ele vai ficando dessa forma assim, mais, vamos dizer assim, rústica, né? Aqui, ó, os cabinhos aqui. Então, por exemplo, ó, vou aqui, quando chegar aqui em cima, eu já vou dividir e vou pra cá, ó, nesse aqui. E abandono esse aqui, eu não vou, porque eu não fiz esse risco. Então, aqui. Tá aqui o galho. Agora, aqui, ó, já vou dividindo aqui com o próprio ponto, ó. Ele vai menos coladinho. E agora aqui eu já vou pro cabo. Tá vendo? Eu já faço aqui a divisão, ó.
Então tá aqui já os galhos da árvore. Se vocês querem fazer ela mais comprida, quer fazer mais galho aqui embaixo, mais para baixo, enfim, fica a cargo de vocês, tá? Isso aqui é uma base para vocês verem como é que faz com o preenchimento com o nó francês, tá? E vou fazer um ipê, mas vocês podem fazer outro tipo de árvore. Então, vou fazer um ipê rosa, vou usar aqui minhas linhas perle, né? Minhas linhas de novelo, mas vocês podem usar meada, tá? Então, é tom sobre tom. Vou começar pelo mais escuro para dar a base, faço com os tons mais escuros, depois eu vou clareando, tá? Por último, vou usar o mais claro. Mas pode fazer, tem ipê amarelo, pode fazer ipê branco, roxo, enfim. E se quer fazer também, pode fazer uma árvore comum, né? Sem flor nenhuma. Então, usa tom sobre tom de verde, por exemplo, preenche com verde. Quer fazer tudo verde, fazer uns nozinhos brancos para fazer como se fosse florzinhas brancas, enfim. Fica a cargo de vocês aí, como é que vocês vão fazer esse bordado, né? Eu aqui vou fazer o ipê rosa, então vou começar com o meu tom mais escuro aqui de rosa, tá? Para fazer os meus nós. E aí, o que que eu vou fazer? Então, eu tô usando linha perne, tá? Tá aqui o fio, mas eu vou usar ele duplo. Por quê? Quando você faz o nó francês, você pode usar um fio só, e aí você faz mais voltinhas, né? Mas eu vou usar aqui, porque eu quero fazer só 2 voltinhas. Então, eu vou colocar, para ele ficar duplo, vou colocar assim na minha agulha, ó, porque eu não vou fazer o primeiro nó. Mas vocês não se incomodem como vai ficar o avesso, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o arremate. Então, eu vou colocar as 2 porque eu vou começar sem nó, mas a gente vai ter que fazer uma base para arremate. Então, eu vou fazer ele mais espaçado aqui, o primeiro, tá? Então, como eu vou começar com o nó invisível, mas que nem eu falei, é porque eu vou usar a linha dupla, né? Coloquei ela dupla, então, eu vou fazer dessa forma, tá? Mas o avesso, depois vocês não se incomodem. É só para fazer aqui o primeiro nó, tá? Para ele ficar com 2 fios. Eu quero que fique com 2 fios, porque agora eu vou fazer meus nós, vou fazer só com 2 voltinhas. Se quer mais grosso, mais gordinho, faz 3 voltinhas, 4 voltinhas, enfim. E aqui agora, vamos fazendo espalhadamente, tá? Eu montando aqui a base da minha árvore. E, como eu falei, se você começa aqui com espaçado, você cria pontos aqui embaixo da linha para depois você fazer o arremate, quando você precisar fazer o nó, tá? Então, vou fazer só 2 voltinhas e vou criando aqui a base da minha árvore. Dos galhos, né? Dos galhos não, né? Os ramos aqui. Então, vou fazendo. Vou preenchendo aqui, não vou fazer muito um perto do outro, porque o bom é você fazer espaçado, você não fazer em bloco, porque de repente fica pesadão de um jeito, né? Então, você vai fazendo aqui, meio que desenhando aonde você vai querer as suas folhas, né? O nó francês, gente, eu geralmente, o que que eu faço? Eu seguro bem aqui, ó. Opa, seguro bem essa linha, porque eu puxo aqui para ele não embolar. Mas vamos supor que eu fui fazer e aí ele não ficou bonitinho, ou então ficou uma linha sobressalente, ele não ficou bonito. No francês é difícil você desmanchar, porque às vezes você vai ter que desmanchar tudo. Você vem, vamos supor que esse aqui ficou feiozinho, faço outro aqui do lado e posso encobrir aqui, ó. Vamos supor que esse aqui não ficou bonito, eu pego e vou pegar uma parte dele aqui para corrigir. Nesse caso aqui eu não vou precisar corrigir, porque ele não ficou feio. Então, vamos fazendo espaçadamente aqui os nós, para ir desenhando a árvore. Vou carregar a cor escura mais aqui embaixo, mas vou fazer também aqui com o meu cor de rosa mais escuro em cima também, mas vou carregar mais aqui embaixo, tá?
Bem, então aqui eu já preenchi com o tom rosa mais escuro, né, que deu a base aqui. Então, vocês veem que eu já vou fazendo aqui em alguns pontos, já fiz alguns bloquinhos, vamos dizer assim, né, mas não muito próximo um do outro. E agora eu vou preenchendo, agora eu posso já preenchendo mais em blocos, tá? E aí, assim, tem lugar que eu deixei claro, por exemplo, aqui, ó, deixei mais claro, porque aqui depois eu vou preencher um pouquinho, mas eu vou deixar aparente mesmo, porque você também não vai esconder os galhos, não vou bordar por cima de todos os galhos, né? Vai ficar aparecendo ainda os galhos, tá? Então, eu vou agora com esse tom mais claro e depois, por último, eu uso o mais claro ainda, tá? Vou aqui nos dois, mas se vocês vamos supor que vocês só tem dois tons de rosa, uso o mais escuro e depois o mais claro, vai fazendo isso, tá? Pode usar só dois tons também, que não tem problema, tá? Mas é mais para vocês entenderem aqui a lógica para a gente preenchendo aqui o IP. E outra coisa, deixa eu já ir mostrando aqui para vocês o avesso aqui, como foi ficando. Então, aqui eu fui criando, fui fazendo mais espaçado, porque também, por exemplo, aqui você ainda tem os galhos para depois fazer o arremate, né? Para fazer os nozinhos. Eu já falei em vários vídeos aqui que eu não ligo para avesso perfeito, gente. Mas esse aqui fica um avesso bagunçado mesmo. Isso aqui não vai ficar um avesso todo organizadinho, não. Mas assim, eu fiz aqui mais espaçado, porque eu também já fui criando ponto para depois, então, eu ir fazendo o arremate. Que nem aqui, você tinha os galinhos da árvore, então não tem tanto problema. Mas aqui, por exemplo, você não vai ter aonde arrematar depois. Então, aqui para depois ficar mais fácil para arrematar, tá bom? E aqui eu vou continuar fazendo meu ponto com 2 voltinhas e vou preenchendo mais. E posso deixar espaços em branco também, tá? Mas já vou criando aqui mais bloquinhos. E outra coisa, vocês não vão bordar por cima do que você já fez, vocês vão aqui colando um muito próximo do outro, tá? Mas não vai sobrepor. E outra coisa, gente, quando vocês fazem o nó francês, às vezes a linha tende a enrolar e aí depois ela começa a dar nó. Então, vocês sempre vão desenrolando aqui quando ela fica muito enrolada, tá? Para evitar que vá fazendo nó e aí vocês tenham que desmanchar, enfim. Embora é complicado desmanchar nó francês, tá? Então, vocês têm que dar um jeito aqui de não embolar. Se embolar no avesso, ok. Você vai dar nó, enfim, tem outro jeito. Agora, aqui na frente que é ruim embolar, né?
Aqui a árvore tá pronta. Eu vou fazer agora aqui só a base. Vou fazer aqui uma graminha e vou fazer outros nó franceses aqui, só para evidenciar aqui que caiu, né? As folhinhas que vão caindo aqui da árvore, tá? Mas aqui é simples, só vou fazer aqui ponto básico, tá? Ponto reto, normal, só para fazer aqui uma graminha. Tô usando ainda a linha Perle, um tom verde. Aqui vou usar duplo, mas porque eu acho que vai ficar mais fácil. Mas aqui é só mesmo fazer uns pontinhos, tá? E a árvore, gente, se vocês querem ela maior, mais cheia, mais cheia aqui embaixo, mais fina em cima, ou ela comprida, aí fica a critério aí de vocês. Isso aqui é só um jeito aqui de vocês verem como que vocês podem ir construindo um bordado desse tipo, tá? Está pronto o ipê bordado. E aqui está o avesso deste trabalho. Se você gostou do vídeo, deixa aí a sua curtida e também se inscreva aqui no canal Rosália Rosarinha para receber todas as novidades. E até a próxima!